Ontem te alertamos que o mercado do milho vai ou racha. E hoje todos os nossos alertas foram confirmados e o milho foi com tudo para cima. Subiu mais de 3% no curto prazo na Bolsa de Chicago, ganhando impulso com o trigo. Mas não se anime ou se assuste. Ainda teremos um longo caminho a percorrer até que a tendência de médio e longo prazo esteja de fato definida. Então vem com a gente, porque vamos te explicar tudo, tintim por tintim. As altas do trigo foram de fato surpreendentes e podem sim ajudar o milho a chegar mais longe em Chicago. Mas para dizer bem a verdade, a equipe de grãos da Rural Business não encontrou nada de muito palpável para dar destaque a isso hoje não. Tem coisa demais acontecendo no mercado do milho e este sim merece a nossa atenção, pois é o que vai mexer diretamente com o seu bolso. Vamos começar olhando para os Estados Unidos, que viriam daí as informações mais importantes hoje. Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, os números apresentados pelo USDA nesta quinta-feira, 11 de julho, não foram nada positivos, mas também não chegaram a ser negativos. E vamos te explicar por quê. Ao invés de reduzir a sua expectativa de colheita para os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura anunciou leve aumento de 0,7%, de 347 milhões e 500 mil toneladas para 352 milhões e 400 mil, resultado próximo da máxima esperada pelo mercado, que era de 352 milhões e 600 mil toneladas, como você pode ver nesse gráfico. Mas há dois fatos mega importantes a serem analisados. E o primeiro deles é que essa projeção só foi feita porque o USDA usou os dados de junho, sim, daquele relatório que ninguém acreditou, para balizar esse aumento. Só para recapitular, mesmo sabendo que não tinha em mãos números confiáveis, já que as chuvas intensas e os alagamentos impossibilitaram a aferição, o USDA anunciou que 37 milhões e 100 mil hectares foram cultivados com milho nos Estados Unidos esse ano, mais do que em 2018 e de tudo o que vinha sendo previsto pelo mercado. Acontece que o órgão reconheceu que pisou na bola e prometeu revisão deste número em 14 estados e que será apresentada em 12 de agosto. Ou seja, há enormes chances da área ser menor e aí o bicho vai pegar. Sabe por quê? Porque mesmo elevando hoje a sua estimativa, a situação é esta. A colheita de pouco mais de 352 milhões de toneladas confirma a terceira queda consecutiva para a safra americana de milho e uma redução de quase 14 milhões de toneladas frente aos registros de um ano atrás, mexendo expressivamente com as reservas estratégicas dos Estados Unidos, maior país produtor, consumidor e exportador do planeta. Segundo apurou com exclusividade a Rural Business, isso pode fazer desaparecer 14% dos estoques e colocar os Estados Unidos no maior arroxo de abastecimento de milho desde 2016, ou seja, em 4 anos. E o que pode mudar radicalmente tudo isso? Claro, o clima, já que a nova produção americana recém foi cultivada e a área de plantio. Pois bem, saindo dos Estados Unidos, vamos analisar a situação mundial. Daí ficará mais fácil para você perceber por que a Ásia está em peso atrás de milho aqui no Brasil e por que as nossas exportações prometem romper todos os recordes. Veja só o tombo que os estoques globais de milho devem sofrer em 2020. E detalhe, tudo isso se a produção não for menor ainda. Pela primeira vez em 5 anos, o mundo terá que encarar estoques abaixo de 300 milhões de toneladas, o que garante 95 dias de consumo e confirma o maior arroxo entre oferta e demanda desde 2014. Ou seja, parece que mudanças radicais podem vir pela frente. Sobre o Brasil, nós vamos deixar para falar amanhã. A Rural Business faz questão de destinar uma análise inteira para te mostrar o que de fato pode acontecer com esse mercado no decorrer dos próximos meses. E se você não entende por quê, pedimos que avalie com muita atenção esses dois gráficos. O da esquerda nos mostra a expectativa de estoques de milho do Brasil pela Conab e qual a folga que isso garante ao abastecimento. O da direita apresenta a mesmíssima projeção, só que do USDA, com a única diferença sendo a nova safra 2019-20, que deixamos destacado em amarelo à direita, já que ainda não temos esse número por aqui. Muito bem, precisa explicar alguma coisa? Para o USDA, os estoques de milho do Brasil dispararam em 2017, depois da safra recorde.
mas depois caíram forte e prometem garantir 42 dias de consumo ao final dessa safra 2018-19. Só um a mais do que na temporada passada. E cair ainda mais em 2020, mesmo com o Brasil tirando dos campos, pela expectativa do órgão, mais de 100 milhões de toneladas de milho. Já a Conab indica algo completamente diferente. Projeta recorde de 18 milhões de toneladas em estoques, 3 vezes mais do que o USDA e 104 dias de consumo garantidos, a bagatela de 3 meses e meio. Mas isso acontece porque para o USDA a safra termina em agosto e para a Conab em janeiro. Muitos vão dizer por aí. Mas como assim? Esquece que em agosto estamos em pleno pico de colheita de safrinha aqui no Brasil? Se essa fosse a explicação, os números do USDA e da Conab teriam que estar invertidos, não acha? Mas nós vamos falar disso amanhã, pois é claro que é o tamanho dos estoques um dos fundamentos-chave e que vai nos dizer quão mais caro pode ficar o milho este ano. Portanto, descanse e retorne amanhã pronto para absorver mais informação profissional da Rural Business. Você vai precisar, para não comer gato por lebre na hora de traçar a sua estratégia. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.